Quero saudar a cada um dos amigos e irmãos que estão estudando a Bíblia conosco com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero expressar aqui a minha alegria em poder estar com vocês uma vez mais e sempre agradecendo a Deus por esta oportunidade e também por Ele nos manter nesse desejo de compartilhar com vocês o estudo da Palavra de Deus. Agradecemos a cada um de vocês, onde quer que vocês se encontram, e vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Aqueles que ainda não são inscritos, entrem no YouTube, digite Hora Tranquila, e ali vai aparecer então o nosso canal, a página do Hora Tranquila. É só clicar em inscrever-se e você já estará inscrito. Agradecemos também a todos que compartilham esses estudos. Nós temos centenas de amigos e irmãos que compartilham com várias outras pessoas. Que Deus os abençoe e que este trabalho possa render frutos para o reino de Deus. Deus ele está contemplando o seu trabalho. Deus está contemplando o seu desejo de levar a palavra para outras pessoas. E com certeza esse trabalho não será em vão. Nós mandamos aqui um alô especial àqueles que nos escrevem, dizendo de onde estão ouvindo. Marlene e Marcos são de São Carlos, em São Paulo. Marilene Cunha de Almeida é de Santo Amaro. Dario de Oliveira é de Rolim de Moura. Maria Helena é de Paulista, Pernambuco. Nina é de Vila das Belezas, em São Paulo. Zilda Ildete de Souza, de Mauá, São Paulo. Sueli, de João Pessoa, na Paraíba. Auxiliadora e família de Fortaleza, no Ceará. E todos os demais, muito obrigado, agradecemos e vamos sempre mandar alô para vocês. Que Deus os abençoe. Iremos orar. Querido Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia que nos concede e também agradecido por este momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, abrindo nossa mente para entendermos a Tua Palavra e também nos ajudando a colocar em prática em nossa vida. Abençoe a todos os irmãos e amigos que estudam a Bíblia conosco, onde quer que estejam, e especialmente aqueles que pedem orações, porque Tu sabes as necessidades de cada um. Faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos concluir o estudo que iniciamos aqui no domingo, falando sobre a adoração que nós deveremos prestar a Deus e também a adoração que foi prestada a Deus naquele dia em que os muros foram consagrados a Deus. Como nós já dissemos aqui, é o capítulo 12 de Neemias, tá? Vocês podem ler depois novamente. O povo estava muito feliz, o povo estava muito alegre. O povo judeu que havia retornado de Babilônia. Passaram 70 anos cativos lá, retornaram e agora, depois de muitos anos trabalhando ali, porque houve muitas vezes ter que ser paralisado o trabalho por causa da oposição das nações vizinhas que não queriam que Jerusalém fosse reconstruída. Agora sim estava tudo pronto, os muros, a cidade e também o templo reconstruído. E eles então prepararam um grande culto de louvor e adoração a Deus. Depois, claro que eles se consagraram a Deus, depois que eles pediram para que Esdras lesse o livro da lei na praça, eles se arrependeram, eles choraram e depois se alegraram e então saíram em procissão para prestar esse culto de louvor e adoração a Deus. E nesse dia em que era realizado esta cerimônia, ali havia muita música e também muita adoração. Primeiro, os levitas, os cantores, eles se reuniram em Jerusalém. E muitos destes levitas, cantores, eles viviam fora da cidade de Jerusalém, porque eles só vinham para o templo quando eles tinham que realizar o trabalho deles no templo, porque era por turno, era dividido, né? E então, quando chegava o dia
daquele levita, daquela tribo, daquela família dos levitas realizar o trabalho no templo, então eles vinham para a cidade. Então diz aqui que nesse dia eles se reuniram na cidade de Jerusalém e os sacerdotes, os levitas, os cantores, eles conduziram o louvor pela provisão divina por meio de ação de graças. Agora, interessante, não é? Por que consagrar os muros ao Senhor? Isso é interessante, não é mesmo? Sabe por quê, irmãos? Porque eles não estavam confiando nos muros que iriam protegê-los dos inimigos, mas eles estavam confiando em Deus. Porque o sábio Salomão, ele escreveu o Salmo 127, e Salomão diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui está a razão por que eles consagraram os muros, porque eles estavam confiando em Deus, que lhes daria a proteção que eles precisavam. E assim também nós, irmãos, temos que, sempre que possível, consagrar o nosso ambiente de trabalho a Deus, consagrar o nosso comércio, quem trabalha com comércio, para que não seja atacado por essas pessoas que vão com má intenção, né, de assaltar. Temos que consagrar a nossa casa a Deus, chamar em nossa casa um pastor, alguns membros da igreja para orarem em nossa casa, consagrando aquele ambiente a Deus. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, diz aqui, em vão trabalhos que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos depender diariamente da proteção divina em nossa vida. Eu tenho como hábito, sempre quando eu mudo de casa, quando eu vou iniciar, né, a temporada que eu vou morar na casa, chamar algumas pessoas da igreja e junto fazermos um culto ali, consagrando aquele local a Deus. E depois, quando eu saio daquela casa para ir para uma outra casa, eu também faço um culto de agradecimento, porque passamos ali um tempo e nada de mal nos aconteceu. Deus nos protegeu. Isso deve ser um hábito, irmãos. Isso é bonito. Deus se alegra com isso. E então isso acontecia também lá, e aconteceu com o povo de Israel, especialmente na consagração dos muros, porque eles estavam certos de que a proteção deles viria de Deus e não deles próprios. E então, ali, naquele dia da consagração dos muros, daquele dia de festa, de alegria, eles se reuniram, depois que terminou a procissão de músicas, de cantos pela cidade, eles se reuniram no templo e ali eles realizaram os sacrifícios, como nós já falamos esta semana. E a realização do sacrifício, irmãos, era um ato solene. Por quê? Porque ali eles estavam tirando a vida do animal, um inocente que estava morrendo pela alegria deles, né, que estavam oferecendo um sacrifício de alegria. Mas quando era por um pecador, aquele animal também morria ali inocente pelo pecado daquele que havia confessado o pecado na cabeça do animal. Só que, como nós sabemos, o sangue de animal ele não purifica o pecado de ninguém, mas simbolizava o Cordeiro de Deus que haveria de vir e veio, que foi Jesus, que morreu em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus e o sacrifício de Jesus foi oferecido uma única vez, não precisou mais de nenhum sacrifício. E havia vários rituais na nação do povo de Israel, e cada ritual tinha o seu modo de ser realizado. E então, um ritual mais assim complexo que eles realizavam era um ritual da purificação, quando alguém tocava num cadáver. Então aquela pessoa passava por um processo longo de purificação para que ele pudesse novamente entrar ali na cidade e estar convivendo com o povo. Hoje nós sabemos que a nossa purificação ela vem através da fé no sacrifício que Jesus realizou por nós. Nós lemos esta semana, 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos
é reconhecer que pecamos, que falhamos, que erramos, confessar esse pecado a Deus. Não precisa confessar a homem nenhum, confesse a Deus em oração, abra o coração a Deus, e Deus, pelo sangue de Jesus, através da sua fé, Ele te purifica, te aceita como se você nunca tivesse pecado. Então que a nossa vida seja também uma vida de eterna alegria e perfeito louvor ao nosso Deus. Quando formos ao templo, vamos com alegria no coração. Não vamos tristes, cabisbaixos, nos achando assim que o culto vai ser enfadonho. Não, vamos com o espírito de alegria, vamos adorar. Na hora de cantar, vamos cantar. Na hora de orar, vamos orar. E vamos abrir o nosso coração a Deus e tudo vai se modificar em nossa vida. Nós agradecemos a você que esteve conosco mais esta semana, estudando a Bíblia conosco. Nós vamos voltar no domingo, dando sequência ainda a esta série Escolhidos para uma Missão. E na próxima semana, a partir de domingo, nós vamos ver que o povo, infelizmente, novamente se apostata, se afasta de Deus. Por que isso aconteceu? É o que nós vamos ver então a partir do próximo domingo. Tenham todos um feliz sábado, um bom final de semana, que Deus abençoe a cada um de vocês, mas lembrem-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.